Graça e paz, amém. Que bom que você chegou aqui esta noite. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta palavra como semente poderosa, ela será lançada ao teu coração. O teu coração preparado como terra fértil, receberá esta palavra. Ela possa crescer, brotar, florescer, dando muitos frutos em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer, porque você permite que eu entre aí na sua casa, através dessa live. Eu quero pedir um favorzinho para você. Reúna toda a sua família aí, prepara o teu coração, pegue a sua Bíblia, o seu smartphone, não importa. Se prepare, que eu tenho certeza que o Espírito, aquele que consola, mas aquele que também que convence de todo pecado e de todo juízo, ele vai inundar a tua casa desde já em nome de Jesus. E que você possa pegar o link deste vídeo e enviar para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza absoluta, elas também serão abençoadas em nome de Jesus. Vamos à ministração? O texto que eu quero deixar a você hoje está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, do verso 36 em diante. É uma história muito conhecida, mas eu creio que falará muito aos nossos corações. Vamos ler? Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida, corrigida e fiel. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual e a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe deveria 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: justamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e muso enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoas? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Curve suas cabeças. Deus, Senhor Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre, Senhor Deus. Então se revele através do teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence de todo o pecado e de todo o juízo, Senhor Deus. Aquilo que o Espírito diz às igrejas neste momento, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente cativa aos céus, para entender tudo aquilo que o Senhor Deus quer nos dizer. Cada ensinamento, cada palavra que parte diretamente dos céus aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor Deus cresça e eu diminua por completo neste momento, para que a Tua palavra seja revelada. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amados, para fundamentar a minha ministração, eu quero falar um pouco sobre o autor do Evangelho. O autor do Evangelho, que muitos têm por certeza ser Lucas, o médico amado. O apóstolo Paulo, ele fala de Lucas nas suas cartas,
E nós sabemos que Lucas foi um dos companheiros fiéis do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo chama este Lucas, um homem gentil de origem grega, de médico amado. Na carta que ele manda a Timóteo, ele faz este relato sobre um homem chamado Lucas. Este Lucas nós temos por certeza, mesmo que não haja, mesmo que ele não se revele com o seu nome na escritura deste evangelho, deste relato bíblico, mas todos os acadêmicos da Bíblia têm por certo que Lucas é o escritor do evangelho que leva seu nome e do livro do Atos dos Apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Lucas era médico e é tido até no meio secular como um dos grandes historiadores. Lucas não foi testemunha ocular dos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo, mas relatou com maestria cada passo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Todo o seu plano para remir os nossos pecados e o Senhor Jesus Cristo como profeta é apresentado por Lucas em riquezas de detalhes. Confesso que Lucas é um dos evangelhos que eu mais gosto de ler pela sua minúcia em apresentar o Senhor Jesus Cristo, não só como profeta da parte de Deus, mas também como Filho de Deus. Lucas foi a Jerusalém. Eu disse que ele não foi testemunha ocular, mas ouviu dos discípulos e de pessoas que participaram da vida do Senhor Jesus Cristo e foi relatar esses eventos em Jerusalém, onde a maioria dos milagres do Senhor Jesus Cristo aconteceu. Não só em Jerusalém, mas tenho certeza absoluta que ele foi a todas as regiões de Israel, onde o Senhor Jesus Cristo transitou com os seus apóstolos. E ali ele tem relatos importantes sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez os seus feitos maravilhosos, como os seus milagres e os seus ensinamentos, porque ele era profeta da parte de Deus e filho de Deus por sua natureza. E assim Lucas relatou. Quando nós temos passagens idênticas dos evangelistas, e essas passagens idênticas relatadas nos 3 evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, ou Mateus, Marcos e João, nós chamamos de evangelhos sinóticos. É um relato de pessoas que não se encontraram em determinado momento da história, não leram um relato um do outro, mas com precisão detalham eventos da vida do Senhor Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. Esta passagem ao qual nós lemos é uma passagem única, que só tem no Evangelho escrito por Lucas. Ele colheu estes relatos de alguém que vivenciou tudo aquilo que nós acabamos de ler. E na minha Bíblia está intitulado assim: A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Não confundam este relato com a mulher que ungiu a cabeça de Jesus com o nardo puro. Não confundam. Este é um relato que tem nos 3 outros evangelhos, mas não no evangelho de Lucas. Este é um relato único que tem uma natureza que nos traz umas lições importantíssimas que nós podemos aplicar às nossas vidas. Há 3 personagens reais aqui que nos ensinam muito. O primeiro deles é o Senhor Jesus Cristo, é claro. Toda a ministração converge a Ele. Tudo o que eu disser aqui ou disse anteriormente em todas as ministrações apontam para o Senhor Jesus Cristo, tenham certeza disso. O segundo é a mulher intitulada como mulher pecadora. Nós vamos entender porque ela é chamada de mulher pecadora. E o terceiro, o religioso, o fariseu. Quando uma personagem bíblica não tem o relato do seu nome publicado, é porque o que ela fez tem muito mais importância do que saber o seu nome. Quando uma personagem bíblica não tem o relato no seu nome escrito, é porque o que ela fez tem muito mais valor do que saber
o seu nome. Essa é uma regra do estudo bíblico, grave isso. E esta mulher é chamada de mulher pecadora. Por quê? Porque nós vamos entender a partir de agora, mergulhando na história, porque ela é chamada de mulher pecadora. E o que o seu feito foi tão importante que não houve a necessidade de relatar o seu nome no Evangelho de Lucas. No verso 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Todos sabem, com a leitura dos evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo combateu durante todo o seu ministério um grupo religioso, onde esse grupo religioso odiava o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo era um mestre da parte de Deus, que se opunha à maioria dos ensinamentos religiosos dos fariseus. Então os fariseus odiavam o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos entender por que um homem chamado dessa classe religiosa, chamado fariseu, no relato do Evangelho, insiste para que o Senhor Jesus Cristo vá à sua casa e comesse na sua mesa, ou seja, partilhasse da sua intimidade. Se o Senhor Jesus Cristo tinha um atrito público e notório, relatado nos Evangelhos, com o grupo dos fariseus, porque um desses fariseus se dispunha com o seu grupo religioso, convidando o Senhor Jesus Cristo para comer na sua casa? É a primeira pergunta que eu faço aos seus irmãos. Nós sabemos que por onde o Senhor Jesus Cristo passava, ele reunia multidões, e as pessoas marginalizadas do povo reconheciam o Senhor Jesus Cristo como um mestre vindo da parte de Deus. Por onde o Senhor Jesus Cristo passava, ele reunia a multidão de pessoas e ali promovia ensino e milagres. Essas duas coisas, não havia como o Senhor Jesus Cristo entrar em qualquer lugar, ou em qualquer região, ou em qualquer residência, sem que ele promovesse ensino da parte de Deus e milagres. Então, o Senhor Jesus Cristo, um mestre reconhecido em Israel pelas pessoas marginalizadas, ou seja, as pessoas que eram deixadas de lado pelos religiosos da época, era uma pessoa de extremamente prestígio com o povo. Entenda isso. Este religioso deixa bem claro no verso 39 que ele não reconhecia o Senhor Jesus Cristo como o Messias de Deus, ou seja, o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele deixa isso muito claro. Ele tem outras intenções quando ele convida o Senhor Jesus Cristo para comer na sua casa. Qual era a sua intenção? Provavelmente status social. Receber o Senhor Jesus Cristo era um evento que traria para ele grande notoriedade. Mesmo o Senhor Jesus Cristo sendo inimigo público dos fariseus, recebê-lo na sua casa lhe traria grande notoriedade, porque ele era reconhecidamente um mestre em Israel, ora chamado de Rabi, ora chamado de Rabone no aramaico, que quer dizer a mesma coisa, ou seja, mestre. Ele recebe o Senhor Jesus Cristo na sua casa como forma de entretenimento. Qual a lição que nós tiramos daqui? Há um dado fornecido pelo IBGE ou por grandes grupos de pesquisas no Brasil, que em determinado momento da nossa nação, não vai demorar muito, em alguns anos, a religião evangélica será a maioria no nosso país. Mas o que isso quer dizer? Que as pessoas estão se convertendo em massa à pregação do evangelho? Glória a Deus, que isso seja verdade e que isso aconteça verdadeiramente, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com a pregação do evangelho. Mas há um grande número de pessoas que enchem as nossas igrejas pelo simples fato de receber entretenimento. O Senhor Jesus Cristo é apenas um entretenimento de quinta-feira ou um entretenimento de domingo, onde você vai a determinada localidade e lá você gosta da música, que é muito bem tocada. Nós temos músicos maravilhosos. Você gosta
do cenário que é proposto. Nós temos igrejas muito bonitas no Brasil e no mundo, e isso eu não sou contra, não. Eu gosto de uma igreja bonita, onde tem todo um cenário preparado para que você se sinta bem, e se sentir bem faça você retornar. Mas o nosso verdadeiro motivo, todas as vezes que nós partimos a cultuar a este Deus maravilhoso, precisa ser o Senhor Jesus Cristo por completo. Nós não devemos cultuá-lo por entretenimento, porque eu me sinto bem com a ministração da palavra. A ministração da palavra tem um efeito fisioterápico, ainda que seja verdade nas nossas vidas, mas não deve ser isso. A palavra de Deus precisa verdadeiramente promover arrependimento no nosso coração. E promovendo arrependimento no nosso coração, que haja mudança nas nossas vidas, uma mudança verdadeira. Buscar o Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele pode te oferecer e não pelo que Ele é a maneira incorreta de buscá-lo. Nós não devemos buscar Deus por entretenimento. Eu vou no culto por entretenimento. Eu vou buscar a melhor igreja, a mais bonita, a que tem a melhor ministração da palavra. Eu creio que você deve buscar um lugar assim, onde você se sinta bem, mas esse não deve ser o primeiro motivo, o motivo aparente. O Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e somente a Ele prestará culto. O primeiro mandamento, e o mais importante dos mandamentos. Deus pediu e disse a Moisés: vá a Faraó e peça a ele que Israel vá ao deserto para cultuar-me. E Faraó negou este pedido, e todos sabem o que aconteceu. Deus queria apenas que o povo o cultuasse, e o cultuasse pelos motivos certos, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer. Não barganhe com Deus de maneira nenhuma. Nós estamos passando por um período mundial, onde a fome e a necessidade vai bater na nossa porta, em muitas portas. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você deve ter essa confiança em Deus, porque este é o caráter de Deus. Quando nós expressamos essa confiança incondicional nele, Ele supre as nossas necessidades. Mas eu não devo buscá-lo em momentos de aperto, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Não! Eu devo adorá-lo e buscá-lo pela essência do seu caráter, que é imutável, irrepreensível e expressa toda a perfeição. É por isso que eu devo adorá-lo, não adorá-lo por entretenimento. Toda vez que você fizer um convite a alguém para fazer uma visita, seja em qual localidade for, seja em qual igreja for, em qual placa de igreja for, não importa. Não diga a ele: vamos lá pela música que é tocada. Não vamos lá porque é gostoso o ambiente, a meia luz, o som fisioterápico, musicoterapia. Não! O convide porque Deus é o único que pode promover a salvação e paz no seu coração. Porque Ele nos dá a paz, uma paz que excede todo o entendimento. E se excede todo o entendimento, não é para ser compreensível, mas é para ser sentida por completo. Somente isso, sinta, não compreenda. A paz que eu vos dou não é como o mundo vos dá. É diferente. Este tem que ser seu modo de se expressar quando você fizer um evangelismo. Não vou lá para ver um bom pregador, eu vou lá para cultuar a Deus, somente isso. E este homem verdadeiramente buscou o Senhor Jesus Cristo por entretenimento, não pelo que ele deveria oferecer. É a primeira personagem que nós devemos aqui notar no texto. A segunda personagem real está no verso 37, diz assim:
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O que é unguento? É um preparo, um perfume. Alabastro é uma pedra usada para fazer esculturas. Uma pedra branca muito parecida com mármore, que os artesãos da época usavam para fazer esculturas, esculpiam. Provavelmente esse vidro que guardava esse unguento foi esculpido por um artesão. E havia grande valor neste vidro de alabastro, com unguento dentro. E ela pegou este perfume, este unguento, e levou até o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver nos versos seguintes que ele derramou sobre os pés dele. O mesmo unguento nos costumes funerários, preste bem atenção, os costumes funerários dos tempos de Jesus, de Israel dos tempos de Jesus, as pessoas eram banhadas com ungüentos, enroladas em faixas. O Senhor Jesus Cristo foi retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos, foi limpo e banhado com unguento. Ela já estava predizendo o que haveria de acontecer, ao contrário do discípulo que andou com ele durante muito tempo sendo discipulado, que negava a sua morte e a ressurreição, e ele disse: aparta de mim, Satanás, deste cálice não pode beber. Estou falando de Pedro, que enquanto o Senhor Jesus Cristo lhe dizia aquilo que haveria de acontecer, porque era necessário que acontecesse, ele ser cuspido e chicoteado pelos seus, rejeitado na sua casa por seus irmãos, ser morto e crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, então discípulo, dizia: certamente morreremos contigo. Não, ele não estava pronto, porque ele não amava. Ele não amava o suficiente, como esta mulher pecadora o amou. Como esta mulher pecadora demonstrou todo o seu amor por este Cristo e banhou os seus pés com unguento, já predizendo aquilo que haveria de acontecer, como se quase que num ato profético. Quase que num ato profético, ela já banhava aos pés do Senhor Jesus Cristo com um perfume doce e suave. No livro de Cantares, nós temos um relato que diz assim, no primeiro capítulo, nos primeiros versos: Cânticos de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Esta é a amada, expressando todo o seu amor pelo seu amado, e dizendo que o seu cheiro, o cheiro do unguento, é um cheiro bom, é um cheiro agradável e suave, que perfuma todo e qualquer ambiente. O Senhor Jesus Cristo, Ele perfuma todo e qualquer ambiente. O seu cheiro é doce, doce e agradável. E ela diz: as virgens te amam. O que são as virgens? As virgens relatadas lá no livro do Apocalipse, que o aguardam. A virgem é a igreja. A igreja que espera o seu noivo em retidão, em pureza, em santidade. Ou que deve ser assim, ou que deveria ser assim, em pureza, em retidão e santidade, esperando o seu amado, perfumado pelo unguento. Perfumado pelo unguento. Porque onde o Cristo entra, há o perfume mais doce, suave e agradável no ambiente. Há perfume doce e agradável e suave no ambiente ao qual você vive. O Cristo precisa perfumar a tua casa.
perfumando a tua casa com esse cheiro irresistível. No verso 38 diz assim: estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento, e regava-lhe os pés com lágrimas. De primeiro momento eu entendo que ela entrou, ela soube, ela foi impactada pela ministração do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, buscou o Senhor Jesus Cristo por entretenimento, por aquilo que Ele poderia lhe oferecer, pelo resultado que Cristo traria à sua vida, não um resultado espiritual de salvação, mas um resultado pessoal. E a segunda personagem, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o buscou por arrependimento, o buscou pelo simples fato de ser impactada pelo poder da sua ministração. E ela entra ali depois de ungir os seus pés com vidro, com unguento perfumado, um perfume cheirosíssimo. Ela rega os seus pés com as suas próprias lágrimas. Depois do arrependimento vêm as lágrimas porque ela era pecadora. A palavra de Deus deixa isso bem claro. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ela ungiu os pés, ela derramou suas lágrimas aos pés de Jesus, porque era pecadora. Nós devemos nos derramar em lágrimas aos pés de Cristo. É o melhor lugar para se chorar, para se derramar em lágrimas. Talvez o melhor lugar não seja o ombro de um amigo, o colo do seu esposo ou da sua esposa. Talvez você está chorando no ombro de pessoas erradas que não podem te ajudar. O melhor lugar para derramar as suas lágrimas de aflição é aos pés de Cristo. Nós temos o relato do Salmo 30, verso 5, um salmo muito conhecido. Salmo 30, verso 5, o salmista diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus não pode durar eternamente para aqueles que creem. A ira de Deus sobre as nossas vidas é cessada a partir do momento que nós cremos no Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, a ira de Deus não é eterna para os que creem, porque não há mais condenação para os que creem, mas a benignidade de Deus e a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. A partir do momento que nós cremos, fala de duração de tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A pela manhã quer dizer que nós somos salvos, porque a ira de Deus não dura para sempre para aqueles que são salvos, mas as suas misericórdias recaem para com as nossas vidas e dura para sempre. É quando o amanhecer floresce na tua vida, quando você tem o despertar para Cristo, quando você o busca pelo aquilo que Ele é, não pelo que Ele pode te oferecer, e você se derrama em lágrimas aos seus pés. Não sei se você já teve essa experiência de se ajoelhar diante de Deus, se derramar em lágrimas ao ponto daquele lugar virar uma poça. E aos pés de Cristo, você começa chorando porque é pecador como essa mulher. E o seu choro se transforma em um choro de alegria pela sua salvação. Em qual período da sua vida você está agora? No período que você chora pelas arguras do pecado? Mas eu quero dizer a você que há um momento na tua vida onde você busca a Cristo, se coloca aos seus pés e chorando aos seus pés, há perdão para a tua vida e o teu choro muda do choro de tristeza para um choro de alegria. No Salmo 126, no verso 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Vou repetir: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. As tuas lágrimas, toda a terra precisa de semente, toda a terra precisa de água, para que a semente germine e brote. Você está lançando sementes de fé, nesta terra fértil. Só que esta terra fértil precisa de água, e você está regando essas sementes com as suas lágrimas. As suas lágrimas verdadeiramente são para regar essas sementes que vão brotar, crescer, florescer, dar muitos frutos, em nome de Jesus. Tenha certeza absoluta, porque há um período de choro e há um período de colheita. Aceite na sua vida em qual período você está. No período de chorar, que rega o solo, para que a semente brote e cresça, florescendo, dando bons frutos, em nome de Jesus. É uma promessa da parte de Deus para as nossas vidas. Não há tristeza que dure para sempre, queridos. Não há momento ruim que dure para sempre. Vai passar, eu tenho certeza que vai passar. A palavra garante que vai passar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Todos os heróis bíblicos tiveram um período de choro, e este período de choro foram para fortalecimento, porque eles choraram figuradamente aos pés de Cristo, aos pés de Deus, regando as sementes que foram lançadas em Deus, e que em determinado momento brotaram. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo, que chorou no enterro do seu amigo Lázaro. Ele chorou, a Bíblia relata isso. Não quero entrar no mérito teológico agora, porque há várias discussões sobre o assunto, mas ele chorou. Ele chorou ao descer o Monte das Oliveiras e ver a gloriosa Jerusalém, a cidade do rei, dominada por corruptos e religiosos fraudulentos. Ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele partilha da nossa dor. Ele veio a este mundo para partilhar da nossa dor, para sentir o que eu sinto, para sentir o que você sente. Todas as angústias, tristezas e decepções que a vida proporciona. Isso se chama empatia. O caráter de Deus é imutável. Deus é imutável. Deus é perfeito, e essa perfeição não muda. O sentimento de Deus não sofre gradação. Não pode sofrer gradação. Deus não é como eu nem como você, que acorda feliz e durante o dia vai passando por vários estágios de tristeza, de alegria, de solidão, inerente à nossa alma e ao nosso sentimento. Não, mas sabe o que é mais maravilhoso? Sabe o que é mais maravilhoso? Esse Deus perfeito, que não sofre gradação no seu sentimento, porque Ele é perfeito e imutável. O Pai das luzes é perfeito e imutável, mas Ele se coloca na condição, por empatia, de sentir o que eu e você sente. É por isso que eu amo esse Deus. É por isso que minha vida é pela dele. Você consegue compreender isso? Ou é tão difícil para você entender o que esse Deus fez por mim e fez por você? Se entristecendo quando nós nos entristecemos e se alegrando quando nós nos alegramos. Não porque o seu caráter sofre gradação, porque ele é perfeição, sinônimo de perfeição, mas porque ele se coloca, e ele se colocou
Na nossa posição, o apóstolo Paulo chama este corpo de morte, no corpo do pecado, mas não pecou. Ele se colocou no corpo do pecado, mas não pecou, mas verdadeiramente sofreu o que eu sofri, subiu até o jardim chamado Getsemane e disse, sentindo o peso da humanidade sobre os seus ombros, disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E nos relatos dos evangelhos, há o relato que ele, de tanta pressão emocional, suou sangue. Você compreende isso? Um Deus que, não levando em consideração a condição de ser Deus, abriu mão de ser Deus, vindo a ser servo. Você consegue compreender isso? E nós temos essa mulher que regou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e enxugava com os seus cabelos, usou seus cabelos de toalha. A mulher do Oriente Médio tem nos seus cabelos a preciosidade do seu caráter. É o seu véu natural. É a expressão de respeito para com o seu marido. Você sabia disso? E ela pegou os seus cabelos, enxugou os pés de Jesus, derramando unguento e com suas lágrimas, um pé empoeirado, com poeira da Galileia, com poeira de Jerusalém, talvez cheio de calos, imagine isso. Um pé que não foi lavado antes de entrar dentro da casa, nós vamos ver isso no texto. Mas ela não se importava, ela estava nos pés de Deus. Quando nós estamos aos pés de Deus, é o lugar mais reconfortante para se estar. Aos pés de Jesus, é o lugar mais reconfortante para se estar. Nenhum outro lugar é tão bom quanto os pés de Jesus. Se você puder escrever isso, escreva. Tenha certeza absoluta. No verso 39 diz assim: quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia e qual é que lhe tocou, pois é uma pecadora. Mal ele sabia que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Quem de vós que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai após outra? E encontrando essa, apoia nos ombros, e voltando encontra os seus amigos e com grande júbilo dá uma festa. E ele continua dizendo nos versos subsequentes: a festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. A festa nos céus, eu vou repetir para você, a festa nos céus toda vez que um pecador se arrepende. Ele veio em busca dos necessitados, ele não veio chamar justos, mas injustos. Este homem se achava numa condição de justiça tão grande que não havia necessidade para ele na remissão dos seus pecados. A salvação para ele estava ligada ao seu lado genético, ou seja, ele é de uma linhagem, de uma descendência, é filho a Abraão, então automaticamente ele já tem essa salvação a partir do seu nascimento. Ele não precisa ser perdoado. O Senhor Jesus Cristo, eu iniciei falando, combateu a religiosidade dos fariseus. Ele disse aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, a hipocrisia. A hipocrisia de quem pregava uma coisa e não fazia nada daquilo que dizia, nada daquilo que pregava. Eu digo a você, corra dos fariseus. Corra daqueles que têm um discurso, e por mais bonito que seja esse discurso, não fazem nada daquilo que dizem. Eu sempre digo a vocês aqui na igreja, eu sou escravo daquilo que prego. Por isso tenho consciência daquilo tudo que tenho dito, porque sou escravo daquilo que prego.
e preciso viver para ter a confiança de todos, inclusive de Deus, para ministrar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo combateu estes homens, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia, hipócritas, pregam, mas não fazem nada daquilo que pregam. E este homem não se achava, ou ao contrário, ele se achava digno o suficiente para que não pudesse ser, receber a misericórdia e a graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava ser perdoado. Quando João Batista começa a pregar no deserto, ele começa dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vós dizem, sois filhos a Abraão, mas Deus pode fazer suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, pregando arrependimento mediante a graça, não mediante os seus próprios esforços. Esses homens, eles tinham por característica e concepção que poderiam agradar a Deus ou atingir a sua própria salvação mediante os seus esforços. Mas mesmo eles não conseguiam cumprir as suas leis. 600 leis num apêndice às leis de Moisés. Tinha leis para tudo, até para a hora das refeições. Mas não eram cumpridores, mas se achavam melhores e merecedores do que o povo comum, os marginalizados, aqueles que o Senhor Jesus Cristo veio ministrar aos corações e receberam arrependimento mediante a fé. E vejam o nível de sua hipocrisia. No verso 40, e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize, mestre. No verso 39, ele questiona o Senhor Jesus Cristo. Se ele fosse profeta, sabia quem ele está tocando. E agora, quando o Senhor Jesus Cristo pede para que ele fale, ele chama o Senhor Jesus Cristo de mestre. Falso. Homem falso. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: julgaste bem. Aqui o Senhor Jesus Cristo, mediante uma palavra, ele expressa todo o plano de redenção através desta parábola, como Deus sendo o credor, nós os devedores. E à medida que nós amamos a esse Deus que nos perdoou de maneira igualitária, é diferente na medida que nós somos perdoados. A quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, eu expresso o meu amor para com Deus na medida que eu me sinto perdoado, na quantidade, ou seja, ele começa a mensurar, porque ele dá um valor de 500 e um valor de 50, os dois foram perdoados na mesma medida, pela mesma graça, mas a maneira que eu me expresso para com Deus, eu coloco isso como gratidão, a gratidão que eu tenho para com Deus, sobre esse perdão que me foi fornecido de graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, porque é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Todos nós, mediante a fé, mediante o arrependimento, recebemos esse perdão. Todos. É aberto a todos. Mas a maneira que nós amamos, esse é o diferencial. A maneira que você ama, esse é o diferencial. E ele continuou dizendo, para encerrar: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo
que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Nós sabemos, mediante os versículos que nós lemos, o tamanho da tua gratidão para com Deus na medida que você ama. O amor é mensurado de você para com Deus na medida que você entende que foi muito perdoado. Se você foi muito perdoado, muito amor você tem para oferecer para Ele. Se você acha que não foi muito perdoado, que não necessita deste arrependimento ou de arrepender-se, vamos colocar o verbo na conjugação correta, você não se vê necessário o arrependimento. Não julga que fez nada para precisar ser perdoado. Eu conheço muitas pessoas assim. Então você ama pouco. Você expressa seu amor pouco para com Deus. Mas se assim, você, como eu, como esta mulher, se sente muito perdoado, porque eu fui muito perdoado. Eu não merecia. Mas Ele me amou. Um amor que Ele tem para com todos. Mas a maneira que você expressa essa gratidão é totalmente diferente uns para com os outros. Que você, em nome de Jesus, receba este perdão na tua vida, que é de livre acesso a todos mediante a fé. A graça e a misericórdia de Deus sendo derramado sobre você. E você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possa expressar a partir de hoje todo este amor e gratidão que você tem por Ele. Vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa amar, porque foi muito perdoado e entende isso em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor Deus é tão bom, suas misericórdias duram para sempre, ó Deus. E porque o Senhor Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre, o Senhor Deus nos ofereceu o seu perdão. A reconciliação dos nossos pecados está sobre ti e sobre a tua soberania e vontade, Senhor Deus. Eu quero te amar. Eu quero expressar a minha gratidão. Que as pessoas que olham neste momento e te ouvem possam expressar a sua gratidão também, com lágrimas, aos seus pés, ó Pai, expressando todo o amor que sentem por ti em arrependimento. E que nós possamos ser perdoados, porque teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você cuide-se e fique com Deus.